De vítima a protagonista, a força da autorresponsabilidade. Desenvolver a autorresponsabilidade é fundamental para quem deseja alcançar os seus objetivos e as suas metas. Quando você consegue desenvolver a autorresponsabilidade, você sai da posição de vítima e assume a posição de protagonista da sua vida, fazendo tudo aquilo que precisa ser feito para que você alcance os seus objetivos e as suas metas. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre autorresponsabilidade e por que é tão importante a gente desenvolver essa habilidade para conseguir sair do papel de vítima e assumir o protagonismo da sua vida. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkada aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre protagonismo para você se tornar protagonista da sua própria vida. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, que é justamente a autorresponsabilidade, a importância de você desenvolver a autorresponsabilidade. Muitas vezes a gente pode pensar que se a gente estivesse em uma outra situação, se a gente tivesse uma outra condição financeira, ou se a gente tivesse um outro emprego, um outro tipo de relacionamento, que a nossa vida seria melhor, que a gente seria mais feliz, mas isso, na verdade, nós estamos só terceirizando a responsabilidade. Na verdade, tudo isso faz parte da nossa autorresponsabilidade. Todas as situações que você vive na vida foi você mesmo que criou, você mesmo que se colocou naquela situação, por mais que muitas vezes seja de uma forma inconsciente, às vezes você não parou para pensar, você não realmente decidiu viver aquela situação, mas é reflexo do que você pensa, é reflexo do que você acredita também sobre si. Muitas vezes uma autoimagem desajustada vai fazer com que você se coloque em situações que você não gostaria de viver. E é por isso que a gente precisa sair dessa posição de vítima e assumir o protagonismo da própria vida, assumir esse papel de protagonista para viver realmente tudo aquilo que você deseja viver e merece viver. É importante a gente entender também o conceito central de autorresponsabilidade. O que é isso, então? A autorresponsabilidade é a capacidade de entender que você tem um papel direto em tudo o que acontece na sua vida. Não estamos falando de se culpar por tudo, mas sim de assumir que a partir das suas escolhas e ações, você constrói a sua realidade. É tomar consciência de que mesmo que algumas coisas estejam fora do seu controle, a forma como você reage a elas é sempre uma escolha sua. Quando você assume essa postura, o que antes parecia uma barreira intransponível se torna uma oportunidade de mudança. E o que a gente pode entender com isso? A autorresponsabilidade é você entender que tudo que você vive hoje, tudo que está presente na sua vida, sejam as partes boas e as dificuldades também, é exclusivamente responsabilidade sua. Então, se você está insatisfeito em alguma área da sua vida, é porque você ainda não tem o conhecimento necessário para transformar esta área que você está insatisfeita. Então, é responsabilidade sua. Não é de mais ninguém. Existe também o ciclo da vítima. É aquele momento em que acontece alguma coisa inesperada na sua vida e você começa a dizer que é porque tal pessoa não te ajudou, ou porque você não tem dinheiro suficiente, por isso que deu errado. É porque o governo aconteceu tal coisa que não te ajudou. É porque o outro falou uma coisa que você não gostou. Então, é sempre terceirizando, é sempre buscando um culpado para aquela situação, para você estar vivendo aquela situação. Mas não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. E todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida, todas as situações que acontecem na nossa vida, não é culpa do outro, não é responsabilidade do outro. É a sua responsabilidade, porque é na sua vida. Então, se você teve um momento em que você teve um ataque de raiva, não é porque o outro te irritou, porque o outro te falou alguma coisa que você não gostou, não é porque o outro te desrespeitou, é porque você não teve autocontrole, você não soube lidar com aquele sentimento que você estava sentindo, você não soube lidar com aquela situação e você teve um ataque de raiva, você teve um momento de estresse. Como que a gente pode, então, romper o ciclo da vítima e assumir o controle? O primeiro passo é a autoaceitação. É aquele momento em que você entende que realmente você é responsável por tudo
por tudo aquilo que acontece na sua vida, e só você pode transformar essa situação. Só você pode fazer alguma coisa para mudar aquilo que você está incomodado, que você está insatisfeito. Para quem não sabe, eu passei por um processo de emagrecimento onde eu perdi 15 quilos, e antes de passar por esse processo, eu vivia culpando as outras situações, culpando os outros, buscando culpados para aquele momento em que eu me via acima do peso que eu sempre tive. Eu vivia falando que era por causa do trabalho, que eu estava insatisfeita com o trabalho e por isso eu me descontrolei, ou porque eu estava vivendo um momento em que eu estava frustrada com alguma coisa e aí foi por conta disso que eu engordei. Mas foi só quando eu entendi que eu cheguei naquele ponto, foi porque eu me descontrolei, eu não soube lidar com as emoções que eu estava sentindo no momento, eu não soube lidar com aquele emprego que eu não gostava, então foi porque eu não soube lidar com a situação que eu comia exageradamente, comecei a descontar na alimentação. Não foi porque eu não gostava do emprego e foi culpa do emprego. Não, o emprego estava lá, normal, mas eu não soube lidar. Eu não tive maturidade, eu não tive responsabilidade e descontei na alimentação e engordei 15 quilos. E foi só quando eu entendi que era minha responsabilidade ter chegado até aquele peso e que era minha responsabilidade também retornar ao peso que eu tinha antes, que só eu poderia mudar, só eu poderia frequentar a academia todos os dias, só eu poderia fazer a dieta que deveria, que não era nenhuma outra pessoa poderia fazer isso por mim. Foi aí que eu consegui entender e consegui sair dessa posição de vítima e tornar protagonista da minha própria história. Depois que a gente entende a nossa realidade, a gente passa por esse processo de autoaceitação, é o momento de assumir a responsabilidade pelas ações. Bom, errei, aconteceu esse problema. Como que eu posso aprender com ele? O que eu poderia ter feito diferente? O que eu posso fazer a partir daqui para mudar essa realidade? E aí, a partir disso, a gente vai para o terceiro passo, que é criar um plano de ação, que é aquele momento em que você já identificou o problema e agora você vai buscar criar um mapa, um momento que você vai identificar o que você vai fazer diariamente para lidar com esse problema, para superar esse problema. Então, no caso do emagrecimento, como você pode criar um plano de ação? Qual atividade física você vai fazer? Você vai treinar quantas vezes por semana? Em qual horário? Como que você vai encaixar isso na sua rotina? Você vai mudar a sua alimentação? O que você vai fazer? Qual vai ser a dieta que você vai seguir? Você vai procurar um nutricionista? Então, é nesse momento que você vai pensar o que faz sentido para você, o que faz sentido para esse momento da vida que você está vivendo e como que você vai encaixar isso na sua rotina. A gente precisa pensar também na importância da autorresponsabilidade no desenvolvimento pessoal. A autorresponsabilidade não é só uma parte bonita do desenvolvimento pessoal. É aquele momento que a gente consegue realmente entender que aquelas áreas da nossa vida que a gente está insatisfeito é responsabilidade nossa. Só a gente pode fazer alguma coisa para modificar essa realidade. E a gente está nesse momento, nesse ponto, insatisfeito por responsabilidade nossa. Por única e exclusivamente responsabilidade nossa, através das nossas ações até hoje, que nós chegamos nesse ponto em que estamos insatisfeitos. Foi tudo que eu fiz, todas as minhas ações, pensamentos, comportamentos, tudo que eu fiz até hoje me trouxe esse resultado que eu não gosto. Ponto. Responsabilidade minha. O que eu tenho que mudar na minha vida, nos meus pensamentos, no meu comportamento, na minha rotina, para modificar esse resultado, para modificar essa realidade que eu não quero. Então, a partir daí que a gente vai ter consciência e vai conseguir realmente se desenvolver, modificar essa realidade, se responsabilizar pelas ações e pelos resultados para mudar e transformar essa realidade. Então, a gente pode perceber no dia a dia algumas mudanças de pensamento, de padrão de pensamento, que a gente pode começar a transformar essa realidade. Por exemplo, você acorda um belo dia atrasado para ir trabalhar, já sai correndo, não toma café da manhã direito, já corre para pegar o ônibus e aí quando você chega no ponto, o ônibus está arrancando e ele não para você. O seu primeiro pensamento pode ser que aquele motorista não te compreendeu, que ele foi uma pessoa ruim, que ele poderia ter te esperado, que não custava nada.
Mas uma pessoa que já tem a autorresponsabilidade, ela vai pensar, não é o motorista que é uma pessoa ruim que não parou para mim no ponto fora da hora. Se eu quisesse pegar aquele ônibus, eu que deveria estar no ponto na hora que ele vai passar. Era você que deveria ter acordado mais cedo, que deveria ter se preparado para estar lá no ponto na hora em que ele iria passar. É autorresponsabilidade. Ele poderia ter parado para você? Poderia. Seria uma gentileza, seria ótimo, seria incrível. Mas não é responsabilidade dele ficar parando fora do ponto, atrasando a viagem de todas as outras pessoas que se comprometeram a estar naquele ponto, naquele horário que ele iria passar. Nos relacionamentos, por exemplo, ao invés de ficar sempre culpando o outro, as ações do outro, o comportamento do outro, o outro que faz tudo errado e você é a pessoa perfeita no relacionamento, você faz tudo certo, você é uma pessoa incrível, ao invés de mudar essa percepção de que somente o outro erra, é a pessoa que desenvolveu a autorresponsabilidade, prefere pensar o que ela pode fazer para melhorar a sua comunicação naquele relacionamento. Como que ela pode se comunicar melhor para que o outro entenda qual é a sua demanda e ele possa agir de acordo com a sua necessidade. Ao invés de culpabilizar o outro pela falta de compreensão no que você deseja, será que não é você que não está comunicando direito o que você precisa? Na sua saúde, por exemplo, ao invés de ficar repetindo diariamente, incansavelmente, que você não tem tempo para se cuidar, que você não tem tempo para fazer uma atividade física, não é mais interessante você pensar o que eu posso modificar na minha rotina hoje para conseguir encaixar uma rotina de treinos. A autorresponsabilidade é incrível quando a gente consegue desenvolver essa percepção, a gente consegue modificar todas aquelas áreas que a gente não está satisfeito na nossa vida. A gente consegue buscar soluções e criar planos de ação para poder modificar essa realidade. Então é muito importante a gente buscar sempre se desenvolver e aprender coisas novas para realmente mudar áreas que não estamos satisfeitos. Então é isso, gente. Se você tem interesse em se tornar protagonista da sua própria vida, as inscrições para a minha consultoria estão abertas. Então você pode me chamar lá no Instagram, pode me chamar no meu WhatsApp também, que o link está lá na bio, para que eu possa te explicar como que funciona a minha consultoria, para você sair desse papel de vítima e se tornar protagonista da sua própria vida. Então é isso, gente. Esse foi o conteúdo do vídeo de hoje. Aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também de produtos que eu utilizo e indico. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.